aceitamos, esteja à vontade. Quer que eu fale na tradição do yoga cristão? Sim. Pronto. Existe o site depois, pode pôr junto ao vídeo, que é meditaçãocristã.com, está lá a informação de Portugal, depois há o site internacional, John Main, Meditação Cristã e Yoga Cristão, onde eu tive o privilégio de ser convidado também recentemente, por isso é que eu tenho os alunos no Canadá, ou seja, dou yoga para um grupo de cristãos, que é muito interessante e com este confinamento há palestras todas as semanas com convidados muito interessantes. Ainda ontem tivemos uma palestra muito interessante com um padre açoriano, onde ele falou do culto do Espírito Santo nos Açores, como sabe é muito forte. E o culto do Espírito Santo já tinha sido, como sabe, na linha de Fernando Pessoa, o padre António Vieira, Agostinho da Silva, que eu tive o privilégio de conhecer, que é um homem que vai dar que falar, ainda não é muito falado, mas de facto é um gênio. E ele fala no culto do Espírito Santo e o papel de Portugal no mundo. E o que é o Espírito Santo? É muito interessante porque há um autor chamado Joaquim Fiori que fala que a humanidade passou por 3 fases, não é? A era do Pai até ao cristianismo, não é? O Deus antigo, do Antigo Testamento, nisto na tradição judaico-cristã, não é? Porque não vou falar nas outras tradições que são todas interessantes e lindas. A era do Pai, depois com Jesus a era do Filho e agora a era do Espírito Santo. O Espírito Santo é esta torrente de amor que liga ao Pai e o Filho, não é? É o ar que respiramos, é a nossa respiração, está mesmo debaixo do nosso nariz. Nós respiramos o divino. O divino, nós estamos dentro, estamos mergulhados num oceano e às vezes damos-nos ao luxo de ter sede, rodeados de água por todos os lados. E ele falou sobre o culto do Espírito Santo, porque o Agostinho da Silva já tinha falado, portanto outra pessoa muito interessante, que é uma referência também na minha vida, que eu tenho conversas com ele gravadas, fiz uma entrevista para a rádio, mas ando à procura da cassete para ver se isso não se perde, porque é muito interessante, que há uma associação em Portugal, Agostinho da Silva, e eles querem muito essa cassete. O professor Paulo Borges, não sei o que sabe, conhece com certeza, o professor Paulo Borges, que é professor universitário, tem divulgado muito a meditação em Portugal, principalmente na vertente da tradição budista. Mas ele também fez retiros de meditação cristã comigo, em Fátima, com esse padre inglês, o Lawrence Freeman. E também é importante o trabalho que ele tem feito em Portugal com meditação. Portanto, Agostinho da Silva, Paulo Borges, eu tive a sorte de conhecer... o que é que eu queria trazer também aqui à conversa? O Agostinho da Silva. Recomendo um livro, porque as pessoas, não sei se alguma vez leu este livro, O Fio da Navalha. O Fio da Navalha, do William... O Fio da Navalha, que é um clássico do William Somerset Maugham, um autor inglês muito interessante, que eu tive a sorte de conhecer. Eu fui para Lisboa com 17 anos, não é? Fiz o 7º ano e fui para Lisboa com 17 anos. Fui para a escola de jornalismo. A escola era à noite. O que é que eu fazia durante o dia? Para além de namorar, não é? Para além de namorar no Pátio Eduardo VII. Eu ia falar com as pessoas que eu admirava. E tive a sorte de ler uns livros do Alçada Batista, um escritor, que com certeza ouviu falar, António Alçada Batista. Que na altura li um livro muito interessante dele, que é A Peregrinação Interior. E eu escrevi-lhe uma carta longa, e eu fiquei admirado porque ele depois telefonou para a casa onde eu vivia num quarto alugado em Lisboa, portanto, com porta para a Rua da Vida, usando uma expressão dele. E ele foi diretor do jornal O Dia, ele conheceu, era muito admirador de Gandhi, não é? O grande mestre da Índia, não é? Da independência da Índia, deu uma lição ao mundo pela não violência, pelo ahimsa. Eu tive a sorte de conhecer o professor do Alçada Batista, que me recomendou logo este livro. Eu, quando fui conhecer o Alçada Batista no escritório dele em Lisboa, ele olhou para mim, leu a minha carta e pega num poema do Fernando Pessoa
e recomenda-me para ler este livro. Pronto, foi a conversa com o Alçada Batista. Isto marcou a minha vida. Este livro marcou a minha vida. Recomendo a toda a gente. É um jovem que namorava, aos 17 anos foi voar, depois um colega dele morreu e ele pôs-se a questionar a vida toda. E viajou, foi para a Índia e lá recebe a iluminação. E isso é um livro muito interessante. O Fio da Navalha, recomendo. Depois, sobre o yoga, só para recomendar alguns livros, para ilustrar a nossa conversa, há um livro muito interessante de um jornalista inglês, Paul Brunton, sobre a Índia secreta. É lindíssimo, fala de um mestre muito importante dos anos 50 na Índia, que é o Ramana Maharishi. Muito interessante. Aqui sente-se o yoga, na sua essência, a relação mestre-discípulo ou professor-aluno, a importância de ter uma referência, um modelo, porque isso nos inspira muito. Nós podemos ir sozinhos. Eu consigo sozinho, mas com a ajuda de um bom professor a coisa é muito mais rápida. E eu tive a sorte de conhecer esta gente e estes professores extraordinários. Não é? A gente agarra-se aos livros, lê o Krishnamurti, lê o Mudkananda, acaba por ler os livros do Osho, não é? Que vende muito, não é? O Osho, eu na altura lia com 20 depois de morrer, como sabe, ele era o Rajneesh, era o Bhagwan Sri Rajneesh. Tem um trabalho muito interessante, mas ele também, ele foi muito, como sabe, dizem que foi envenenado pelos americanos, quando ele esteve foi lá nos Estados Unidos. Muito controverso na altura, exatamente. Muito controverso, nenhum país do mundo o queria receber, e morreu relativamente novo. Deu um contributo muito importante. Outros autores, como o Gurdjieff, o Sai Baba, já partiu para outros planos. Grandes mestres como Ramakrishna, muito importante. Para só falar de alguns, isto na tradição do yoga. Depois, para ilustrar, portanto, o melhor livro de meditação que eu recomendo, já se perdeu, não se perdeu. Agora houve aqui uma falha. O melhor livro de meditação que eu recomendo, meditação do yoga antigo, meditação e autoconhecimento. É uma edição bilingue, em português e em inglês. É o melhor livro porque tem os gráficos, ou seja, o De Rose explica e faz o desenho. Isso ajuda muito. O melhor livro de meditação que eu recomendo, na tradição do yoga antigo. Depois, na tradição do yoga cristão, eu no colégio onde eu andei, eu todos os dias acordava de manhã, tínhamos a oração da manhã, a oração da noite, como sabe que ele era um colégio católico. E eu sempre ouvi falar neste homem, que era o Roger, um monge que fundou a comunidade em França, TZ. Já ouviu falar com certeza? Não. TZ. Em França, onde os jovens agora querem ir. Aquilo foi logo a seguir à guerra, à Segunda Guerra Mundial, acho que foi a Segunda Guerra, exato. É uma comunidade ecuménica, portanto tem monges cristãos, mas de várias tradições, protestantes, muito interessante. Onde a juventude hoje quer ir. Eu vejo as escolas a organizarem excursões, todos os anos, os jovens adoram ir a Thésée. O que é que se passa lá em Thésée, em França? Eu ouvi falar neste homem muito importante que acabou por ser assassinado, o irmão Roger em França, na tradição cristã. O que é que posso falar? Há um curso muito interessante de meditação cristã que eu recomendo, que é dado por um padre português, um padre chamado Domingos Cunha, radicado no Brasil. Ele é do norte de Portugal. Ele tem um curso de meditação cristã extraordinário. Ainda ontem eu partilhei um vídeo dele, onde ele fala precisamente, porque estamos na altura, tivemos agora o Pentecostes, não é? O Pentecostes, como sabe, é a descida do Espírito Santo, não é? Quando Jesus vai embora para outros planos, ele diz que manda depois o Espírito Santo, e isso dá pano para mangas. Mas este curso é muito interessante. Eu tenho
em 4 CDs, mas já passei para digital. Meditação cristã recomendo muito. Para além da tradição de John Main e Lawrence Freeman, o padre português Domingos Cunha, que pertence à comunidade de Shalom, que são uma comunidade de padres de evangelização dos jovens, da juventude. E ele também especializou no Enneagrama, com certeza já ouviu falar. Sim. Enneagrama. Ele é especialista também nessa área. Recomendo muito. Claro, não podemos passar na tradição cristã o Papa Francisco, não é? Para mim é o grande líder mundial neste momento da humanidade. Escreveu aquela encíclica Laudato Si, que comemora os 5 anos agora, e que antes de ele até abençoou o trabalho da Greta Thunberg, não é? Também muito polémica. A Laudato Si já tem 5 anos, onde se fala nas questões ambientais, na natureza, no yoga. Leiam a encíclica Louvado Si do Papa Francisco. Muito importante. Depois, quem quiser saber sobre cristianismo católico em Portugal, quer dizer, páginas, que é Portugal Católico. Tem aqui testemunhos fantásticos de gente da cultura, gente das artes, gente... Desculpe eu estar a defender a minha igreja, que tem muito... A Igreja Católica não é só Inquisição, não é só pedofilia, tem muitas coisas boas e faz... Um terço da caridade do mundo é feita pela Igreja Católica. Eu sei que pertence a uma igreja com muitos defeitos, ou seja, uma igreja que é perfeita, que é santa, mas os filhos são muito pecadores. E quem quiser conhecer o cristianismo e não dizer disparates, porque às vezes a gente encontra as chamadas pessoas da espiritualidade laica, e quando falam da igreja é sempre a atacar, mas as pessoas não sabem muito pouco, não leram, não estudaram, não aprofundaram e ficam pela rama. Leiam ou estudem o Catecismo Católico, não é? São mais 700 páginas. Quer dizer, aqui está a síntese do que é o cristianismo. Ora, já falei da tradição cristã que é importante, a tradição do yoga. O que é que nos falta agora, amiga? Eu não quero ser maçudo. Não de maneira nenhuma. Pergunta o que quiser agora. Agora que nós estamos a chegar ao final mesmo, vamos chegar ao final mesmo. Eu queria, antes então de terminar, que depois de tudo aquilo que nós falámos, que mandasse diretamente uma mensagem para quem nos está a ouvir e se calhar em especial, como já falou neles, aos jovens, porque eles têm na mão uma grande responsabilidade de revirar a nossa sociedade. Eu espero muito dos jovens, quer dizer, eu agora até trabalho com crianças, ou seja, eu fui voluntário, eu sou voluntário na Universidade Sénior de Rio Maior já há uma dúzia de anos, desde 2006, 2007. Depois fui voluntário na Universidade Sénior da Benedita, Alcobaça, e agora desafiaram-me há 2 anos para trabalhar com crianças. Eu não queria, eu disse logo que não, quer dizer, já não tenho paciência para crianças. Eu que não tenho filhos, cá em casa eu tenho o meu pai comigo, o meu pai que tem 93 anos, que é o meu mestre, a minha referência, é o mestre agricultor da minha horta, temos uma horta biológica que ele cuida, ou seja, é o yoga dele, o yoga do meu pai é a horta. Ele tem me ensinado muito, não é? Uma referência principal. E tenho 2 cães que abandonaram aí, aqui nas Salinas de Rio Maior abandonam muito dos animais, e então eles vêm aqui parar, e eu acabo por me apaixonar por eles e já não vão embora. Tenho um galo e 3 galinhas. Tenho uma namorada e vivemos aqui em Rio Maior, nas Salinas de Rio Maior. Isto para falar o quê? Agora perdi-me completamente. Por causa da mensagem que eu queria deixar aos jovens. Eu agora trabalho com crianças. Imagine o desafio que me foi posto. Eu trabalhei em 4 escolas dos agrupamentos escolares de Santarém. Andava de escola em escola. Como sabe, o yoga nas escolas são atividades de apoio à família.
atividades de animação e apoio à família, chamadas, onde os miúdos estão até às 3 horas com aulas e depois lancham, e depois tem badminton, tem desporto, tem yoga, tem meditação, tem tai chi, tem música, tem atividades. E eles àquela hora estão estourados, não é? Porque alguns estão lá desde as 8 da manhã, não é? Porque os pais precisam de ir trabalhar e deixam lá os miúdos às 7h30 da manhã, 8 da manhã. Ora, os miúdos às 3 horas estão estourados, fechados. O futuro tem que ser diferente. A educação Eu fiquei a conhecer como é que se educam as crianças em Portugal. O pré-escolar, príncipes e princesas dos 3 aos 5 anos. Eu fiquei... Aquele embate, eu que não sabia, eu tenho 4 sobrinhos, né? Somos 4 irmãos, tenho dois sobrinhos e 2 sobrinhas. Já são independentes, muito bem, mas não conhecia muito o universo infantil e quis conhecer o universo infantil. Depois trabalhei no alojamento aqui das Caldas da Rainha, também me desafiaram, tinha 3 escolas, Santa Catarina, ali os Casais da Serra, e outra ali perto. E foi muito interessante este trabalho. Pois com o confinamento acabou-se tudo, não é? Toda a gente para casa. Agora também não sei se volto às crianças. Dizem que eu tenho jeito, dizem que eu tenho feito um bom trabalho e eu apaixonei-me pelas crianças. De facto, ontem foi o dia da criança e eu até fiz um post com o poema de Fernando Pessoa, não é? Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. Como sabem, o melhor é a poesia. Eu recomendo o poeta de Rio Maior, Rui Belo. Leiam Rui Belo, um dos maiores poetas do século XX português, que é o poeta natural aqui de São João da Ribeira, Rio Maior. Ora, a poesia é o máximo. Os maiores mestres do mundo são poetas, não pode deixar de ser. Como diz a canção da Flor Bela Espanca, não é? Que o líder o Trovante interpretou muito bem, não é? Grande é a poesia, não é? Leiam os poetas, a juventude, tanto crianças, eu tenho muita fé no mundo das crianças. Eu acho que as crianças e os jovens podem, de facto, fazer a diferença. E estão a fazer a diferença. Eles não se conformam, eles vêm para a rua e querem mudanças já. E pressionam os políticos. E estas manifestações que houve é um sinal que, de facto, as coisas estão a dar, eu acho que estamos a dar a volta. Se calhar vamos passar por um período muito difícil, de sofrimento, não é? Como diz uma amiga minha, vamos todos, com esta história de estarmos em casa este tempo todo, ficamos todos gordos, malucos e tesos, sem dinheiro. E temos que inventar uma nova economia. A economia em que as pessoas têm que colaborar umas com as outras. E mais uma vez o Papa Francisco está à frente nisso. Ele tinha um seminário organizado com os maiores economistas do mundo, alguns prémios Nobel, muito jovens, para discutir a economia de Francisco. Ele aí também está à frente. Isso vai acontecer após o desconfinamento. Portanto, os jovens tenham esperança, porque eu acho que nós adultos cometemos tantos erros, nós deixamos um mundo muito difícil para vocês. Um mundo muito poluído, muito complicado, e vocês vão ter que, e a gente está aqui para vos ajudar, se vocês nos quiserem ouvir, porque como sabem os velhos também são postos de lado, ou seja, eu já tenho muitos cabelos brancos, já estou na idade do risco, não é? Do Covid, nem me querem nas escolas agora, vem entrar uma pessoa de cabelos brancos, já não me querem lá também. Mas nós temos a experiência e os velhos foram postos de parte, afastaram dos jovens. Os jovens têm que se voltar a estar perto dos mais velhos. E tenham esperança. É esta a mensagem que eu quero deixar aos jovens. Isto não está fácil, não é? Não está fácil porque temos um Bolsonaro, temos um Trump, temos um Putin, temos os políticos que temos. Alguns são muito importantes e fazem de falta, mas é a altura de mudar e há muita coisa a acontecer para que essa mudança aconteça. E é preciso mudar mesmo. E é preciso, de facto. É com esta mensagem de esperança e de mudança que terminamos aqui esta nossa entrevista com o António Frois Rafael. Muito obrigada, foi um prazer. Espero em breve tê-lo à conversa de novo, porque estas conversas são enriquecedoras e trazem insights e fazem uma coisa que é preciso fazer,
que não sei se isso se enquadra no yoga mental, que é pensar, refletir, ver para além do óbvio, não é? Porque, e ver para além daquilo que está a acontecer, que é aquilo que o António estava a dizer, portanto, vai haver mudanças, vai passar por... Temos que ver para além daquilo que nos parece óbvio que está à frente dos olhos, temos que ver para além da outra dimensão. É tal quinta dimensão que é o seu programa. E para lembrar o Príncipezinho, não é? Que toda a gente deve ler ou leu ou reler, agora existe em banda desenhar, não é? O essencial só se vê com o coração, ou seja, tem que haver uma mudança de facto, de dentro para fora, né? Eu há bocado estava a falar a era do Pai, a era do Filho e agora a era do Espírito Santo. E é cada um de nós. Nós não podemos estar à espera de Messias, de Salvadores. Cada um de nós é um Messias, cada um de nós é o Salvador, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cada um de nós é o caminho. Cada um de nós tem que fazer o seu caminho, cada um de nós tem que encontrar a sua verdade na sua vida, não é? Alguém dizia, numa conferência que o professor Paulo Borges tem dado aos domingos, que o Messias é aquele pedinte que está à porta da cidade e é leproso. E ele está lá à nossa espera. Não é? Cada um de nós tem que dar o seu contributo, assumir a sua responsabilidade como cidadão do mundo. Não, porque não podemos estar à espera nem dos políticos, nem dos líderes religiosos. Tem que ser cada um de nós a assumir a sua responsabilidade como ser humano e viver a sua vida com o máximo de plenitude possível para ser um exemplo. E isso é que nos inspira, ou seja, nós precisamos de ser inspirados para termos uma vida inspiradora. Senão isto não vale nada. E como diziam os padres do deserto, né, a meditação cristã tem muito a ver com isso. Como sabe, o imperador Constantino, depois era a religião cristã do Estado, mas depois o poder estragou muito as coisas. E então os monges voltaram para o deserto do Egito. E eles dizem que o maior pecado do homem, sabe qual é, Ana? É a distração. É a distração. A gente anda distraídos com isto, com bugigangas, com ninharias. E corremos o risco de passar ao lado da vida. Passar ao lado. E a gente viemos para ser felizes e andamos aí distraídos e escapa-nos o essencial. Esta é a minha... Olha, este é o meu testemunho, esta é a minha experiência. Vale o que vale, não vale nada. Vale tudo, vale tudo. Pediu-me para falar um pouco e este é o meu contributo. E com certeza que disse disparates, com certeza que disse algumas coisas polémicas, mas olha, é onde eu estou. E é onde eu estou. Se calhar daqui a um tempo vamos falar e já não é nada disto, é outra coisa. Não faço ideia. Exatamente, também não é para controlarmos tudo, não é? É para fluirmos, porque também vamos crescendo, não é? E o que é verdade hoje, amanhã já tem um outro formato, porque também é reflexo do nosso próprio crescimento. António Frois Rafael, muito obrigada pelo seu testemunho. Muito obrigado, Ana, eu gostei muito. Eu adorei esta nossa conversa, você que esteve aí desse lado, espero que tenha gostado também, e vamos nos vendo por aqui.